Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor para quem está entrando aí. Vamos compartilhar. Boa noite, paz do Senhor. Como vocês estão? O som tá bom aí, gente? Comenta aí pra mim. A imagem tá boa? Boa noite. Paz do Senhor para todos que estão entrando aí, que estão conectando nessa live. Uma boa noite para você. Peço aos irmãos que compartilhem com o familiar, com o amigo, com... Não está ouvindo. Vê se melhorou o som. Tá todo mundo ouvindo aí, gente? Comenta aí pra mim saber. Estão conseguindo ouvir? Gente, tá conseguindo ouvir? Ah, tá jóia. Boa noite, paz do Senhor. Que Deus possa abençoar você aí da sua casa, onde você está. Que a presença do Senhor possa te alcançar aí no seu lar agora. E estamos aqui mais uma segunda-feira com esse projeto lindo que o Senhor nos confiou para falar uma palavra ao coração de cada uma das irmãs, dos varões que estão aí nos ouvindo. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua geração nessa noite, amém? Comenta aí, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, para que vidas possam ser alcançadas através da mensagem que Deus vai direcionar para nós nesta noite. Este projeto, Uma Mulher Relevante, sendo uma mulher de referência, tem como propósito levantar mulheres ministras da palavra do Senhor e alcançar mulheres com essa mensagem, que nós temos que ser uma mulher de referência, uma mulher de relevância nos dias de hoje. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada uma que está aqui às segundas-feiras, ouvindo a mensagem de Deus que tem sido ministrada por várias mulheres neste tempo. Amém? Vamos orar nessa noite. Peço que você continue compartilhando nessa noite e participe dessa live. Amém? Comenta, fala o que você sentir no seu coração aí e vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, entregamos essa live em Tuas mãos. Senhor, que não seja a irmã Tamires, mas que seja o Senhor ministrando nesta noite. Usa a Tua serva, Senhor, de forma sobrenatural. Que ela venha, Senhor, entregar para a Tua igreja aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Senhor, que o Senhor venha cuidar dos sonhos dela, dos projetos dela, da casa dela. Que ela venha continuar sendo uma mulher de referência, que ela continue sendo uma mulher relevante para nós nos dias de hoje. Senhor, que o Senhor venha alcançar cada um que vai estar participando dessa live hoje, aos intercessores, aqueles que estão, Senhor, orando nos bastidores, que o Senhor possa também visitá-los com a Tua graça e com a Tua glória, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar que deste projeto, Senhor, mulheres possam se levantar, homens possam se levantar, famílias, Senhor, possam se levantar para ser uma referência nessa geração,
para ser uma referência, Senhor, neste mundo, Pai. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, como flecha em tuas mãos. Eis aqui a nossa vida, Senhor, que nós venhamos diminuir e que a honra e a glória seja sempre tua e não nossa, meu Deus. É o que nós oramos nessa noite, confiando, Senhor Jesus, que o Senhor já fez por nós o possível e o impossível, meu Pai. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, esse projeto, essa segunda. Que pessoas que entrarem aqui, Senhor, com algum tipo de problema, questionamento, possa sair daqui, Senhor Jesus, transformada, mudada, com a resposta nas mãos deles, Pai. Que o Senhor venha fazer algo grande, algo novo em nós, Pai, e através de nós. É a oração que eu te faço nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou estar convidando a irmã Tamires, que vai estar participando conosco. Enquanto isso, você vai compartilhando aí. Em nome de Jesus. Oi! E aí, boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, joia. Boa noite, a paz. Paz do Senhor, pessoal, uma boa noite. Que o Senhor abençoe cada um que estiver nessa live, em nome de Jesus. Que seja algo sobrenatural que o Senhor vai fazer. Não é nada sobre mim, mas é tudo sobre o Senhor. Amém? Amém. Bom, vou falar rapidamente assim, né? Meu nome é Tamires. Eu faço parte da Igreja CAVE, Igreja Cristã Amor e Verdade, no bairro Vitorino. Meus pastores é o pastor Miss Heves, pastora Samanta. De antemão, vou mandar um beijo para eles. E essa ministração, o Senhor tem falado muito comigo dentro deste tempo. Ministrei na minha igreja sobre rispa. E o Senhor, quando a Luana me fez esse convite, o Senhor me fez lembrar dessa mulher, né? Porque a gente sempre procura olhar mulheres de relevância que é tão comum, né? Vistas assim, de tantas mulheres maravilhosas que o Senhor colocou na Bíblia para que nós possamos usá-las como referência. Mas o Senhor tem falado muito comigo, principalmente sobre família, né? E colocou essa referência de rispa na minha vida. E eu, como eu falei, eu ministrei na casa que eu sirvo, ministrei e foi algo maravilhoso. Consegui passar para as pessoas em relação ao que o Senhor queria falar, e eu espero que nessa live seja o mesmo, né? Que tenha mulheres aqui que entendam que para nós sermos referência dentro desse tempo, é necessário que a gente precise cuidar de tantas áreas, né? Principalmente a área familiar, que é o que eu quero falar essa noite, né? Então, eu te convido a abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 1. Nós vamos ler do primeiro capítulo até o 14, que conta a história de Rispa. Mas aqui vem contando, no primeiro capítulo vem contando mais detalhadamente para a gente poder entender em relação a essa mulher que ela trouxe algo tão quente no meu coração, para que nós possamos entender assim que não é sobre várias atitudes, é sobre uma atitude que muda muita coisa, não somente aonde nós estamos, mas também aonde nós passamos. E foi isso que aconteceu com Rispa. Rispa, ela teve uma posição, mas a posição que ela tomou não foi só sobre os filhos dela, que nós vamos ler, mas também foi sobre a família dela, e aquilo que aconteceu deu como eu posso dizer, chegou a outra pessoa, né? E nós vamos entender isso em nome de Jesus. Então, 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 1, diz: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos.
E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul, no seu zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu faça? E que situação vos darei para que abençoarei a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse eles: que é, pois, que quereis que eu faça? E disse ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em tempo algum Israel, de seus filhos se nos deis 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o leito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houve, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barziliá e Melotita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamentos, e foram mortos nos dias de cega. E nos dias primeiro, no princípio da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou para si um cilício e estendeu sobre a penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou que as aves do céu pousassem sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contada a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi a Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonas, seus filhos, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da sua Betsã, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gibeá. E fez subir dali os ossos de Saul e dos ossos de Jonas, seus filhos. Ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Glória a Deus. Então, aqui, irmãos, o que vem dizendo a palavra do Senhor sobre Rispa. Aqui vem contando que Davi, quando ele entrou no reino, ele foi colocado como rei. Aconteceu que Davi não estava entendendo o que estava acontecendo dentro desses 3 anos de seca. E Davi foi consultar o Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor, ele foi ali e disse para Davi: olha, é por causa de Saul, por causa da falta de zelo da aliança que Saul teve com os gibeonitas, que ele exterminou os gibeonitas. Houve ali uma seca para que o Senhor colocasse Davi, para que ele fizesse algo. E Davi consultou o Senhor e foi aos gibeonitas. Os gibeonitas disseram: eu não quero dinheiro, não quero ouro, não quero prata, eu quero a descendência de Saul. Aí, irmãos, a gente começa a entender a importância da aliança na nossa vida. A importância da aliança que nós colocamos com as pessoas na nossa vida. Então, quando Saul ele rompeu essa aliança, que por causa de Josué ele não teve o discernimento, mas ele fez essa aliança, e o Senhor quis que cumprisse até o fim. Mesmo assim, Saul não se importou e desobedeceu a Deus.
E quando Saul saiu do reino e que Davi foi colocado, o Senhor ele quis mostrar para Davi o que estava acontecendo. E quando Davi perguntou ao Senhor, Davi não quis questionar algo que era inquestionável, porque Davi entendia o que era aliança. Então, eu queria começar a falar, antes da gente entrar sobre Rispa, as alianças que nós estamos criando na nossa vida durante todo esse tempo. Eu sei que existem mulheres que querem se casar, eu sei que existem mulheres que têm um chamado, mas eu te pergunto, qual é o tipo da aliança? Você está consultando ao Senhor sobre a sua aliança? Quão importante é, porque a aliança ela é algo infinito, irmãos. Quando nós entramos num casamento, quando nós entramos num relacionamento, ele é infinito. Então eu quero rogar aqui que todas as mulheres elas tenham discernimento quando entrar em algo que seja infinito na sua casa, infinito para sua família. Porque ali é algo que não tinha como revogar, era algo que não poderia ser revogado, mas Saul, ele foi desobediente à palavra do Senhor e sofreu consequências. Houve consequências. Só que aí a gente precisa entender que as nossas consequências, elas são geradas, pessoas que vêm atrás da gente vão viver problemas por causa dessas nossas alianças. E foi isso que aconteceu. Então, quando Saul consultou os gibeonitas, eles pediram a descendência deles. E não tinha como Davi falar não posso, porque a família de Saul era uma família sanguinária. Então, Saul, ele deixou um legado a qual a descendência deles teve que pagar. E aí eu te pergunto, nós estamos entrando em relacionamentos, nós estamos entrando na nossa vida e se esquecendo que nós temos as nossas descendências. O quão importante a gente olhar e falar assim, não é sobre mim, é sobre algo que vai vir depois de mim. Então, um casamento mal resolvido, existem mulheres que querem romper casamento, querem romper relacionamento sem consultar a Deus. Senhor, é possível? É para eu fazer isso? E se esquecem que existem consequências para trás. Talvez você não vá viver nenhuma consequência, mas quem vai vir atrás de você vai sofrer essa consequência. E aí, quando Davi ele fala, assim vai ser feito. O Senhor pegou 2 filhos de Rispa. Mas o Senhor não pegou só os filhos de Rispa. Ali na palavra do Senhor diz que ele pega netos de Saul também para poder ser matados. Então foram 7. Só que ali, quando Rispa ela entra em cena para fazer diferença. Mas Rispa ela veio para fazer uma diferença em algo que já estava morto. Em momento nenhum a gente vê na Bíblia falando o que aconteceu. Cadê a mãe dos outros 5? Ela aceitou o decreto de morte e não se preocupou. Mas Rispa ela quis ser diferente em relação a tudo que estava acontecendo. E quando matam os filhos de Rispa e enforcam ele, amados, às vezes tem coisas na nossa vida que acontece que fala assim, tá decretada a morte. Não vai dar certo. Seu casamento não vai dar certo, o seu filho não vai dar certo, o seu filho já está afundado nas drogas, está tudo errado. E tem pessoas que estão aceitando os decretos que o mundo está dando. E se esquecem que os nossos decretos vêm do Senhor. Então, Rispa, mesmo sabendo que ela estava com 2 filhos mortos, ela procurou uma oportunidade de fazer a diferença. E foi aí que Rispa me trouxe ela, ao mesmo tempo, é uma história sofrida, mas é uma história de esperança. Porque a gente não pode desistir dos nossos, e a gente não pode desistir dos nossos ministérios, a gente não pode desistir da nossa casa, a gente não pode desistir daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E essa noite eu te pergunto, o que que você tem desistido dentro dessa noite? O que que você tem as pessoas têm decretado a falência na sua vida e você tem aceitado. Mas eu creio que essa noite, em nome de Jesus,
esse decreto vai cair por terra. Em Pessoas nome de Jesus. avivadas espiritualmente, pessoas vão ser avivadas ministerialmente. Em É nome de... esse o nosso intuito, de olhar para aquela situação e ver que não está nada morto. E por mais que você ache que está morto, há alguma esperança dentro daquilo, né? Então, quando rispa, ela vai para o monte, ela vai para aquela pedra. Irmãos, na palavra de Deus, pedra significa Jesus. Nós precisamos estar firmados na rocha. E ela não foi para qualquer lugar. Ela foi para a rocha. Ela foi se vestir, ela se colocou no centro daquela rocha e ela ficou ali. E a palavra do Senhor, ela é bem explícita, dizendo sobre aves e feras da noite. Ela cuidou dos corpos durante o dia e durante a noite. E eu estudando um pouco sobre isso, a gente consegue entender que ela ficou ali por no mínimo uns 2 meses. Você imagina, ninguém chegando para dar comida, ninguém porque não fala nada, ninguém chegando para poder dar uma palavra de acalento, ou falando assim, larga isso, mas ela estava ali, firme na rocha, que é o mais importante. E ela não queria algo invisível. Ela queria algo visível. A única coisa que ela queria era sepultar os filhos dela. Porque ali a gente sabe que eles estavam mortos. Porém, ela... No Antigo Testamento se diz que era muito comum você embalsamar o corpo, você cuidar do corpo e você sepultar o corpo. Só que ela não queria perder essa oportunidade de, no mínimo, fazer isso pelos filhos dela. E quando as aves ou as feras da noite comiam os corpos, era algo impuro para naquela época. Era algo... a pessoa era considerada como uma desgraçada, uma pessoa que não tinha condições nem de se cuidar. Era vista como uma pessoa impura, porque ela ficou ali e as feras comeram. Era uma vergonha para a família naquela época. Então, Rispa, ela queria dar, pelo menos, a oportunidade de um enterro decente para os filhos, porque ela sabia quem eles eram. Então, essa noite, eu queria que você entendesse que a Rispa, ela lutava por aquilo que já estava morto. Mas nós temos a oportunidade de lutar por aquilo que está vivo. A nossa casa está viva, os nossos filhos estão vivos, a nossa família está viva. Não tem nada morto, não tem nada decretado. Às vezes as pessoas falam assim, tá morto porque tá no mundo das drogas. Tá morto porque o marido não quer ir na presença, mas ele tá vivo fisicamente. É algo que para Deus, há algo impossível para Deus? Nós sabemos que não tem. E Rispa, ela só queria enterrar os filhos. Então ela ficava ali de dia cuidando das aves e de noite cuidando das feras. Então a gente imagina a quantidade de coisas que aquela mulher pode ter vivido. Primeiro sangrando por dentro, porque ela perdeu os 2 únicos filhos dela. E depois lutando por lado de fora, para não vir nenhum bicho comer o corpo dos filhos dela. Então ali você vê uma resistência. Ela criou uma resistência dentro desse lugar para que ela não saísse de lá. Ela poderia sair. Perdi meus filhos, foi decretado, eles estão mortos, eu estou vendo eles ali, mas ela viu todo o processo de decomposição do corpo. E a decomposição daquele corpo fez com que aquela mulher quisesse mais ainda o sepultamento dos filhos dela. A gente não... Pelo visto, eu nunca vi uma decomposição do corpo, mas eu já imagino quão complicado seja. Sabe? A gente não olha para uma situação e decreta a morte à toa. Então, quando o Rispa estava ali cuidando daqueles corpos no qual já estavam mortos, Rispa ela estava lutando por alguma coisa que seja pelo menos decente. E ela queria trazer uma decência para aquilo que, mesmo sabendo que eles eram filhos de Saul, que Saul tinha feito tudo merecesse, né? Vamos colocar aqui a nossa falta de
zelo com as coisas do Senhor, a nossa falta de cuidado, a nossa desobediência ao Senhor, ela nos leva a consequências. Só que às vezes as consequências não são nossas. Então, mesmo Rispa sabendo que a consequência, o erro não era dos filhos dela, mas era da descendência, era do marido dela, porque Rispa era a concubina dele, então ela sabia de tudo que Saul fazia. Mas ela não queria que isso fosse para o filho dela, para os filhos dela. E, infelizmente, Davi precisou liberar os dois. Vai, mata os dois. Mais 5. Só que o que é mais interessante que só Rispa cuidou. Só Rispa estava ali. Só Rispa estava cuidando daquilo que estava morto. Então, essa noite é uma noite para a gente trazer à existência aquilo que ainda não existe. É um lugar onde nós precisamos entrar para que realmente sejamos mulheres de relevância, mulheres intencionais, mas começarmos a ser intencionais dentro das nossas casas. Porque às vezes nós temos muitas palavras boas para falar na nossa igreja. Vai dar tudo certo, o Senhor está com você. E as pessoas olham e falam assim, nossa, quão mulher de Deus ela é. Só que aí você olha para uma situação dentro da sua família, dentro da sua casa, e você fala assim, não tem jeito. Ou o meu ministério, às vezes não é nem só a família, é um ministério. Às vezes a gente se sente num ministério fracassado. A gente se sente incapaz dentro de algumas coisas que Deus já falou assim, não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre aquilo que eu coloquei sobre você, mas é sobre aquilo que eu vou fazer através de você. E tem pessoas que não acreditam em ministérios. Eu acredito que talvez tenha pessoas que estejam em ministérios fracassados. E a gente entra num lugar de inferioridade, se sentir inferior, se achar que não vai dar nada certo, se achar que as coisas estão fora do lugar. Ei, não há nada fora do lugar do Senhor. Então, quando eu olhei para a vida de Rispa, eu falei, Jesus nos torna pessoas mais resistentes, firmadas na rocha, independente daquilo que nós estamos vendo. Porque a gente fica muito no que a gente vê, né? E esquece que Deus pode fazer o sobrenatural. Então, quando a gente olha para a vida dela, ela firmada na rocha, aquela mulher sem comer, sem beber, mas lutando por aquilo que Deus deu para ela, falo, cara, eu tô bem longe de ser uma Rispa na vida do meu filho. Eu tô bem longe de ser uma Rispa na vida do meu marido. Porque a gente olha situações e a gente decreta que não vai dar, não vai acontecer. Meu filho não quer ir para a igreja, meu filho tá fora da presença e não acha. E a gente é muito bom falar para os outros, mas é muito difícil colocar isso dentro da nossa vida. Então, quando você olha para a Rispa, olha para a situação que aquela mulher viveu, por mais que ela estivesse sofrendo, ela estava ali abanando tudo que pudesse vir de ruim para algo que já estava morto. Aí eu olhei e falei, cara, eu posso lutar pelo que está vivo. Quem decretou a morte? Quem já decretou a morte sobre a sua casa? Quem já decretou a morte sobre os seus filhos? Quem já decretou a morte sobre a sua família, sobre o seu ministério? Foi o homem? Porque a gente, todas as vezes, nós precisamos chegar ao Senhor e colocar, Senhor, eu preciso dessa direção. Ser mais como Davi, pedir mais direção e menos palpite, né? Colocar os nossos palpites nas coisas que Deus nos coloca. E a gente lendo ali, a gente não vê hora nenhuma Rispa falando assim, não, tá errado, não, meus filhos não vão. Ela foi submissa àquilo que foi imposto para ela. Ela não questionou. E quantas de nós questionamos o tempo todo as coisas de Deus? E nós queremos ser mulheres relevantes, mulheres de grande importância, de grande postura, mas questionando as coisas que Deus faz. Não aceitando algumas coisas que Deus nos impõe. Porque às vezes Deus ele não vai te perguntar se você quer, ele vai impor. E aí a gente começa a olhar e falar assim, tá saindo do controle. Graças a Deus que está saindo do nosso controle. Porque quando sai do nosso controle é porque nós precisamos aprender a falar, toma que é seu, Jesus, não é meu. E
quando Rispa ela entra nesse ambiente e ela começa a se colocar na rocha, porque é interessante, porque a Bíblia fez questão de enfatizar que ela foi para a rocha. Ela não foi para casa chorar. Imediatamente depois que eles foram enforcados, ela foi para a rocha. Ela foi ficar na rocha. E quantas de nós estamos saindo dessa rocha por pouca coisa? Por adversidades, por coisas que Deus fala assim, ô filha, se eu te der algo maior, você não vai suportar. Quantas mulheres estão sumindo da presença de Deus e aí olha assim, ai, mas o que está acontecendo? Ai, eu estou trabalhando demais, a minha vida está assim, minha vida está assada. Uai, a gente precisa, é justamente nesse momento que as coisas estão acontecendo para poder nos parar, é que a gente precisa estar firmado na rocha. E aí acontece que a gente sai da rocha por coisas pequenas. E Rispa, ela não saiu da rocha, mesmo sabendo que estava decretada a morte. Os filhos dela já estavam ali, visível aos olhos dela, tendo a decomposição, os corpos estavam sendo deixando de existir. Os corpos ali já não tinha mais vida, mas ela estava se resistindo, persistindo naquilo que Deus já tinha dado ela. Eram os filhos. Mas ela não estava em qualquer lugar. É isso que eu quero que nós possamos entender, que uma mulher relevante, ela precisa estar firmada na rocha. Não há outro lugar para nós estarmos. Não há outra situação, não há nada que Deus faça de bom ou que Deus faça de ruim que possa nos colocar na rocha, tirar da rocha. Porque tem coisa que acontece de bom na nossa vida que às vezes nós esquecemos de comemorar com Ele que nos deu. Então, quando acontece coisa ruim, a gente também quer sair. A gente quer sair da rocha porque deu algo errado. Saiu das nossas mãos, saiu dos nossos controles. Do nosso controle, tem algo errado. Sabe? Eu fico triste de ver quantas mulheres estão desistindo de chamados, quantas mulheres estão desistindo de ministérios, quantas mulheres estão abrindo mão de coisas que Deus colocou com tanto carinho na nossa mão para nós cuidarmos. Porque quando a mulher é chamada para algo, quando nós construímos algo em Deus, é porque Deus nos capacita para isso. Então tem mulheres que estão abrindo mão de chamados, abrindo mão de família, abrindo mão de serviços, porque está chegando a adversidade, está chegando a dificuldade. E isso não pode acontecer. Porque como várias mulheres que estão aqui na Bíblia, elas são relevantes, elas são mulheres de persistência, de ser insistentes naquilo do Senhor. Rispa, ela só foi falada poucas vezes na Bíblia, mas ela deixou algo muito importante para nós. Que onde nós estamos é que diz o que nós seremos. Se você está firmada na rocha, as coisas vão vir e não vão te tirar da rocha. Amém. Né? Então, quando... E importante, só te cortando, para comentar algo importante na história de Rispa, é que ela lutou pelo que era dela de direito, né? Era direito dela enterrar os filhos, dar um enterro decente para os filhos. E muitas vezes a gente, né, tem algo que é direito nosso no mundo espiritual e a gente abre mão daquilo. Exatamente. Porque a gente fala, já não tem mais jeito, já tá morto, já tentou clínica várias vezes, já foi para clínica várias vezes, já tentei reatar o casamento várias vezes e não deu certo. Mas mulher é teu de direito, você tem que lutar por aquilo que é seu. A gente aprende com ela a ser perseverante. Como você leu, de dia ela ficava lá espantando as aves de rapina para que elas não comessem o corpo. Imagina aquela mulher o dia inteiro, cansada. Ela abriu mão do trabalho dela, ela abriu mão da família, né, da outra família dela, ela abriu mão do lazer dela. E às vezes a gente tá passando por uma prova, tá com uma prova com filho, marido, algo do tipo, e aí a gente, em vez
de orar, o Senhor fala, eu vou lutar pelo que é meu de direito. Não, a gente fala, já não tem mais jeito, eu não quero saber. A gente deixa de lado, fala assim, quando puder eu oro, quando der eu faço, se der eu vou visitar. Mas o que a gente aprende com isso é que ela estava lá insistentemente lutando de dia. E quando a gente pensa que de noite ela desistiu, ela estava lá lutando com feras à noite. Olha a força dessa mulher. Então, você que está aqui nessa live precisa entender, você tem uma força dentro de você. Sim. Essa força é Deus quem dá. Essa força aí que você tem dentro de você é para você lutar por aquilo que é teu de direito. Sim. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ter a sua família no altar do Senhor. Então, lute por isso. Coloca isso no altar do Senhor e não abre mão daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus te confiou, por causa de disse-me disse, por causa disso e daquilo, porque não saiu do jeito que você queria, porque não saiu do jeito que você pensou, porque você olha e fala, já não tem jeito, já está morto. Mas a Bíblia é bem linda quando ela diz, ainda que esteja morto, viverá. Exatamente. Ainda que esteja morto, viverá. O que nós precisamos é aprender com risco a ser persistente. Quando o diabo colocar uma luta na nossa frente, a gente olhar e falar assim, ele vai falar assim, dessa vez ele vai desistir. Tá a gente lá de dia espantando ave de rapina, tá a gente lá de noite espantando bicho. Fala, Deus, não abro mão da minha promessa. Exatamente. Não abro mão daquilo que Deus me entregou. Não abro mão. A gente precisa lutar. Às vezes nós precisamos orar, receber as armas do Senhor e lutar. Imagina essa mulher lutando com bichos à noite, com aves de dia, gente. É lindo isso. Assim, quando eu estava fazendo, Deus me falou, mexeu muito na minha estrutura em relação não somente à família, mas eu creio que o Senhor, quando eu estava terminando de estudar, o Senhor falou muito sobre ministérios. O Senhor, ele foi muito específico comigo e de algumas, principalmente mulheres, porque nós mulheres temos a gente tem um sério problema de desistir, principalmente de ministérios. A gente tem um sério problema de abrir mão. O homem, eu acho que ele ainda é um pouco mais insistente nessa parte de ministério. Mas a mulher, como é sempre colocado para nós, né? A mulher, ela é ajudadora. A mulher, ela sempre está ali com o marido. Então, que o marido, ele é o nosso sacerdote, é o sacerdote. Então, a mulher tende a abrir mão do ministério para que o homem esteja ali, meu marido está ali, está tudo bem. Mas a gente tem que entender que nós fomos chamadas. Deus não colocou qualquer coisa nas nossas mãos. Então, quando eu estava estudando, o Senhor estava falando muito comigo em relação a mulheres que estão abrindo mão dos ministérios, estão decretando morte ministerial, sendo que nem foram consultar o Senhor, nem ficaram firmadas na rocha, esperando uma resposta. Filha, abre mão. Não abre mão. Fica aí, que eu vou continuar. Senhor, mas tá difícil. Fica aí. Sabe? Muitas mulheres estão abrindo mão. Mulheres que estão aqui nessa live. Se você conhece alguma mulher, compartilha com elas essa live. Existem mulheres que estão abrindo mão de chamados que Deus colocou na vida de vocês. Existem, existem mulheres que não estão aceitando o chamado que Deus colocou na vida delas. Existem mulheres que estão lutando com o Senhor porque não querem esse ministério. Não é para mim. Eu acho que Deus está ficando doido. Porque eu fui chamada para esse lugar. Ei, amados, quando Deus chama a gente não tem que questionar. Nós não temos o direito de questionar. Então, quando eu estava escrevendo, eu tava até ficando assim, bem nervosa, ansiosa por essa live, que eu falei, Senhor, se for da sua vontade, coloque mulheres no lugar delas. Porque tem hora que a gente precisa ser colocado no nosso lugar. Colocado no nosso lugar, assim, sim, você foi chamada para ser ajudadora, você foi chamada para poder estar do lado do seu marido, você foi chamada para isso. Mas tem mulheres que têm um chamado a mais do que isso. E estão negligenciando. Já estão decretando a morte porque acha que não é estudada para isso.
estão decretando a morte porque acham que não tem nada Recurso. na sua vida. Sabe? Tem mulheres que decretaram morte dentro disso, que Deus nem está falando assim, filha, tá tudo errado. Aí a gente procura entender, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha vida financeira? O que está acontecendo com o meu ministério? O que está acontecendo com a minha vida, a minha vida com o Senhor? Aí o Senhor está falando assim, volta. Sabe? Não decreta a morte aonde não há morte, amado. Sabe? A gente tem... Mulher é muito... Eu falo por experiência própria. Eu lutei muito com o ministério que Deus me colocou, que Deus me confiou. Eu falava, não, Senhor, não é para mim. Eu não fui chamada para isso. Até o dia que o Senhor falou assim, quem disse que você tem que saber de alguma coisa? Eu estou colocando sobre a sua vida. Eu estou colocando sobre a sua casa. Sou eu que estou te chamando. A voz do Senhor, ela precisa estar muito nítida nos nossos ouvidos. Porque senão nós não conseguimos diferenciar se é se é a nossa espiritualidade, se é o Senhor falando conosco, ou se às vezes são vozes. Porque nós mulheres temos a personalidade de conversar muito, né? Conversa muito com mulheres, ouve muitas opiniões. E aí aquelas vozes vão entrando e você não consegue mais discernir aquilo que é bom, excluir o que é ruim. Então, quando a rispa ela mostra essa insistência e a persistência, porque ali ela não estava escutando ninguém. Ali ela estava fazendo aquilo que ela foi estabelecida para fazer. E é o que você falou, Luana. Ela ali, ela estava cuidando de noite. De noite. Era chuva, era sol. De noite, muito frio. Mas ela estava ali. E o mais lindo dessa história, que você pode ver que ela não estava cuidando só dos dela. Ela estava cuidando dos outros 5. Existiam, amada, 7 corpos ali. 7. Ali existiam 7. Então, quando Davi ficou sabendo, Davi, ele não foi capturar só um corpo, só 2 corpos. Ele foi capturar os 5. Ou seja, a atitude de uma mulher Exato. alcançou das outras, né? Como você falou, cadê as outras mães? Não estavam lá, mas por causa da atitude de uma mulher, quem estava ao redor também teve a bênção, né? Teve a resposta daquilo que procurava. Exatamente. Porque aquilo que aconteceu não quer dizer que o Senhor falou é vergonha. Porque se ficasse ali, se fosse comida, era uma vergonha para a família. E Rispa, ela não permitiu que fosse vergonha. Mas ela não permitiu só para ela. Ela não olhou só para ela olhou ao redor dela. Então, ali estavam outros corpos da outra mãe que não estava ali, mas que ela cuidou com o mesmo zelo. É aí que Deus falou muito comigo em ministério. Tem mulheres que têm o seu ministério. Esse cuidado é para expandir para outras mulheres e estão negligenciando. Porque não é sobre nós. Meu Deus. Não é sobre... O seu ministério, Luana, não é sobre você. É sobre a sua casa, a casa que você está congregando. Olha quantas mulheres você tem resgatado, levando a palavra do Senhor em vários lugares. Olha quantas pessoas estão olhando para você, te vendo como uma referência, recebendo essa palavra como uma flecha no seu coração. Então, a gente precisa entender que seja chamada como pastora, que seja chamada como uma ministra da palavra, que seja chamada como uma diácono, não sei o que o Senhor chamou, que seja chamada como uma ministra de louvor. Você faz parte disso. E você está negligenciando que o Senhor toque nessas pessoas. A gente precisa entender o quão importante é quando o Senhor nos chama. Eu fui chamada só para cuidar do meu filho, da minha casa, da minha família. Não! Tem mulheres que quando abrem a boca louvando ao Senhor, tem o dom de... O Espírito Santo vai lá naquela pessoa e toca naquela pessoa. Então, não é sobre um ministério. É sobre aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E eu fico muito... Eu fiquei matutando muito, eu falei, pai, o que acontece depois? Aí você pode ver que depois da posição da rispa que ela teve, depois, só no final, quando Davi pegou todos os ossos, enterrou todos os ossos, é que finalizou o que estava acontecendo
em Israel. Não foi sobre a morte deles, mas sim sobre a posição que Rispa teve para depois Deus cessar o fogo, Deus cessar a fome. Olha, por conta de... Não foi só a Rispa, ela não cuidou só dos corpos ali. Rispa, ela não cuidou só dos corpos da outra mãe. Rispa, ela cuidou de uma nação inteira. Porque depois daquilo que Davi ficou sabendo e que Davi trouxe aqueles ossos, enterrou aqueles ossos, cessou a fome em Israel. Então, olha o quão importante é a nossa posição em Deus. Olha o quão importante é você olhar e falar assim, meu Deus, eu preciso fazer parte disso. Eu preciso ser participante daquilo que Deus quer fazer. Rispa, ela não é muito dita na palavra de Deus, mas ela tem uma grande importância, assim como eu e você, nós temos para Deus. Né? Então, como que pode as mulheres estarem negligenciando sem saber o resultado final? Né? A gente fica muito olhando pelo processo e esquece o resultado. Porque, às vezes, uma palavra que você falou aqui, Luana, uma palavra que eu falei aqui, pode ter entrado como uma flecha e mudado corações de muitas pessoas que estão aqui na live. Só que se eu omitir aquilo que eu carrego, se você omitir aquilo que você carrega, quem Deus vai usar? Sabe, Deus, ele pode usar até uma mula, assim como ele fez. Mas Deus, ele nos chamou para esse lugar porque nós somos pessoas que raciocinamos e sabemos fazer. Então, assim, essa noite eu quero que você traga a memória, que nós possamos trazer a memória, não aquilo que está dando errado, mas aquilo que nos dá paz. E sem Jesus, sem Deus, não existe paz. Então, por mais que Rispa ela passou aquele processo, ela ficou firmada na rocha. E o que eu quero falar para você essa noite, não saia da rocha, que é o nosso Deus. Tá bom? Não saia da rocha. Tá ruim? Permaneça na rocha. Porque aleluia, glória a Deus. Uma hora essa chave vai virar. Tamires, vai acontecer hoje, nessa live? Não sei, irmãos, não sei. Vai acontecer amanhã? Não sei, mas nós precisamos estar firmados na rocha. Porque nós fomos chamadas para estarmos... Porque a palavra do Senhor ela é bem clara, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Então, quando o Senhor ele fala destruir com as nossas próprias mãos, é porque nós já tiramos o Senhor do lugar e estamos tomando as nossas decisões. Então, essa noite, o Senhor quer que nós possamos tirar a mão e deixar que ele faça. Para que nós possamos ser mulheres sábias, mulheres de grande relevância, não para poder aparecer, não para poder fazer status, mas sim para sermos relevantes na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro. E quem sabe, né? Se seja a vontade do Senhor, pelas nações. Por que não? Porque às vezes existem sonhos que para nós é impossível, mas para Deus é possível. Então a gente não sabe. Né? Então, o que eu quero é que essa noite nós possamos entender essa rocha nós jamais poderemos sair da rocha. É uma rocha onde nós precisamos estar firmadas. E não só mulheres, né? Como tem homens que estão aqui, mas eu quero, assim, a palavra que o Senhor deu foi muito direcionada para mulheres, porque tem muitas mulheres se perdendo no meio da caminhada. Começam muito bem, desenvolvem muito bem, mas na hora de assumir um comando, o Senhor fala, aí a mulher fala assim, não, eu não sou capaz. Não, eu não posso. Não, está decretada a morte. É decretada a morte na minha casa, decretada a morte na minha família, decretada a morte aonde for. Sabe? Essa noite eu quero que você traga isso. Aonde eu estou achando que tem morte? Senhor, que eu seja como Rispa. Que eu não estou entendendo essa morte, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Porque nós não somos chamados para questionar, nós somos chamados para obedecer. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, não há algo de ruim que possa acontecer conosco se nós estamos sendo obedientes. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedece. O sacrificar é desobedecer aquilo que o Senhor nos manda. Porque é mais fácil eu obedecer
sim, Senhor, que seja feita a sua vontade, do que eu me sacrificar. Vai te ganhar, vai te fazer perder tempo, vai te fazer perder lugares, vai te fazer perder oportunidades. E nós, como fomos chamados para a presença do Senhor, nós somos chamados para poder exalarmos o bom perfume. E quando nós negligenciamos isso, é como se nós estivéssemos ficando, as mulheres, homens e mulheres ficando obesos espirituais. Vai para a igreja, recebe um bom perfume, enche de azeite, mas na hora de jorrar nas pessoas, fica contente porque acha que não é capaz, acha que é bobeira. Tá bom eu ir lá e fazer aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante a rispa, o mais importante é não questionamento dessa mulher. Ela viver tudo isso. Você imagina uma mulher perder um filho. Eu não posso imaginar perder o meu. Quem dirá a mulher perder os dois? Sabe, eu quero trazer essa noite, o Senhor quer trazer essa noite para nós uma resistência, que é o que você falou, Luana. Sermos mais resistentes na presença do Senhor. Sermos mais firmes na presença do Senhor, independente do que aconteça. Porque você foi muito, muito específica nisso, o Senhor te usou muito específico. Resistência. Porque se só falasse assim, rispa, resistência, e você não entendesse o desenrolar da palavra, você ia entender assim, é resistência e o que a mulher precisa ser? Resistente. Então, assim, existem mulheres que estão perdendo a sua resistência porque estão vendo as coisas dando errado. E quem disse que para Deus precisa dar certo para poder mostrar que ele está no lugar? Né? E eu acho muito importante. Mulheres que estão aqui, homens que estão aqui, assumam sua posição diante de Deus. Assumam e olhem para aquilo que o Senhor te colocou na sua vida, não como uma obra do acaso, mas sim como um chamado. E sim como uma imposição. Senhor, se eu fui chamado para o pastoreio, para que eu fui chamado para o pastoreio? O que o Senhor quer que eu flua nisso? Sabe? Eu fui chamada para poder falar, para poder ministrar a palavra. Deixa eu entrar, deixa eu entender, deixa eu estudar a palavra do Senhor. Tem pessoas que sonham em ministério de falar da palavra de Deus, mas não estudam a palavra de Deus. Então, assim, é bem difícil de entrar nesse lugar. Então, Rispa, ela ficou nesse lugar de resistência, mas Rispa, ela cumpriu o propósito dela. Né? Ela cumpriu, mesmo sem ela imaginar o que iria acontecer em tudo, porque ela só queria enterrar os filhos dela com decência. Mas ela conseguiu enterrar a descendência de Saul, que foi morta ali dignamente, e ela tirou a fome de um povo. Ela não imaginava isso. E ela passou aquele processo sem reclamar. Ela chorou? Chorou. Ela sofreu? Sofreu. Mas ela ficou firmada na rocha. Nada do que está acontecendo na minha e na sua vida de ruim decreta que você está morto. Sabe? É isso que eu quero que as pessoas entendam essa noite. A morte, ela é decretada quando Deus decreta. Se Deus não decretar, nós precisamos lutar e estar firmada onde Ele nos colocou, sem questionar. E mais uma vez eu digo, homens e mulheres que estão abandonando seus ministérios, que estão saindo do lugar que Deus chamou, volta e não questiona, porque nós não fomos chamados para questionar, fomos chamados para obedecer. Aleluia. Dá mais trabalho fugir do chamado do que a ser executado. Nossa! Né? A gente se lembra de Jonas dando volta, sendo que era só aceitar. Sim. Então, tem pessoas aqui que precisam entender isso. E aquela mulher também, eu imagino, né? As pessoas do lado, em torno, falando, para que ela tá lá, já não tem jeito? Para que ela tá lá, largou tudo e tá lá, né? Às vezes deve ter chamado ela de doida, de maluca, mas ela não estava se importando com o que as pessoas estavam dizendo, não estava se importando com o que as pessoas estavam achando, porque ela estava convicta do que ela queria. Exato. Então ela falou assim, independente do cenário, que já era de morte,
O que eu quero é um enterro digno para os meus filhos e é isso que eu vou ter. Então, enquanto isso não acontecer, eu não saio daqui, eu não arredo meu pé. Você que está aí nessa live, você precisa entender isso. Enquanto não acontecer aquilo que Deus te prometeu, não arreda o seu pé, não sai do seu lugar, não sai da sua posição. Enquanto não acontecer aquilo que Deus te prometeu, não sai de onde Deus te colocou. Porque entra muito... É muito forte. Entra muito um ambiente de... porque a própria palavra do Senhor fala, né, que a promessa demorada, ela enfraquece o coração. Deus, ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós somos seres humanos e nós vamos começar a cansar. Mas, quando nós temos uma palavra, a gente não pode retroceder. Sabe? Quando nós recebemos uma palavra que é do Senhor, retroceder por quê? Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir. Não no meu tempo. Não no seu tempo. Mas no tempo dele. E algumas coisas, pode ser que não aconteça você vendo. Mas vai acontecer com a sua descendência vendo. Né? E eu oro muito para que nós possamos ter um coração muito como o de Davi. Que mesmo errando, que mesmo estando achando que estamos longe do Senhor, mas mesmo assim ele pede socorro. Sabe? Nós precisamos todos os dias pedir socorro para Deus. E quando Davi ele tem esse entendimento e ele vai até Deus e consulta a Deus, é porque ele tem um relacionamento com Deus. Porque se ele não tivesse, ele tomaria a atitude que ele quisesse. E quando falta direcionamento de Deus, muita coisa dá errado. Porque se aconteceu isso com a descendência de Saul, foi porque Josué errou lá atrás. Olha como a nossa falta de relacionamento com Deus gera algo, problema mais para frente. Josué não consultou o Senhor, fez aliança com os gibeonitas e gerou esse problema. Saul não entendeu, não foi zeloso. Ele entrou numa batalha, matou muita gente gibeonita e gerou esse problema para uma próxima descendência que foi Davi. Então, quando Davi ele assumiu, ele procurou fazer a coisa certa. Não sei se foi para trás, não sei se aconteceu para trás na sua vida, mas faça a coisa certa hoje. Faça a coisa Aleluia. certa agora. Não espere que a sua próxima, que Deus espere a sua descendência para ver se vai ter alguém que vai estar com o coração disposto. Como Davi, que o coração dele estava disposto ao ponto de assumir. Não foi na minha época, mas eu vou tomar para mim e eu vou resolver isso. Porque o povo não pode perecer por um erro que foi para trás. Então, muita gente estava perdendo, muita gente estava morrendo por fome. Então, ali, Davi colocou um ponto final. E eu acredito que Deus quer colocar muito ponto final em coisa que está dando errado na sua vida, na sua casa, e você não está entendendo por quê. É por falta de posicionamento. É por falta de obediência. É por falta de entendimento daquilo que Deus quer de nós. E eu acho muito importante, é algo que a gente olhando assim, é algo simples, né? Ah, tá, mas quem que você vai falar? Rispa? Ah, eu quase não ouvi falar. Mas olha a quantidade de coisa que aconteceu para trás para que chegasse numa mulher e que aquela mulher tomasse uma posição e mudasse toda uma história. Mesmo havendo morte, aonde não havia culpa. Porque a descendência de Saul não tinha culpa. Quem tinha culpa era Saul. Mas a descendência ficou, quem paga, quem ficou. Então, eu acho que a gente não pode entrar nesse ambiente de paga para trás. Vamos assumir a culpa hoje. Senhor, eu quero assumir a culpa hoje. Eu quero entrar naquilo que o Senhor quer para mim hoje. Deixa eu assumir a responsabilidade, sem questionamento. Porque às vezes a gente questiona demais as coisas de Deus, né? Questiona demais as coisas de Deus. A gente entra num ambiente de questionamento aonde Deus só quer obediência, né? Verdade. Aleluia, verdade. Palavra abençoada, amada. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. Creio que assim como falou comigo, falou com todo mundo que está assim, a nos assistindo e que ainda vai nos assistir. Uma palavra poderosa,
como a irmã escreveu aí, de posicionamento e reposicionamento, que a gente, assim como risco, venhamos ser resiliente, que nada, nem o cenário, nada que o diabo soprar no nosso ouvido venha nos tirar da nossa posição de mulher guerreira, de mulher valente, de mulher obediente, de mulher posicionada em Deus, de uma mulher firme na rocha, que não abre mão daquilo que Deus deu. Que nessa noite Deus continue te abençoando. Amém. Te agradeço por ter aceito o convite. Abençoe você, sua família. E você que está aí nessa live, continue, né, nas próximas segundas-feiras que virão. Que Deus possa abençoar vocês que estão aí também nos assistindo. Que vocês tenham recebido da parte do Senhor e saia mudado dessa live com novas posições, com novos pensamentos, e que Deus continue abençoando o ministério de cada um. Amém. Guarde essa palavra em seu coração. E eu vou pedir a irmã Tamires para estar orando, para nós encerrarmos nessa noite. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós estamos na sua presença, Jesus. Pai, que essa palavra ela venha como uma flecha no nosso coração, que ela venha fazer transformação, que ela venha reposicionar homens e mulheres que estão em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, assim como eu tomei posse, que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor colocou. Sim, meu Deus. Pai, eu te peço que nós possamos estar firmados todos os dias na rocha, que é o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha cuidar da vida da Luana, que o Senhor venha cuidar do ministério que o Senhor colocou sobre a vida da Luana, de todas essas pessoas que estão aqui, Pai, nessa live. Que o Senhor venha de forma tremenda e sobrenatural, que nós possamos entender por aquilo que o Senhor nos chamou e que nós possamos ser obedientes à sua palavra. Sim. Agradecemos, Jesus, por esse momento e que cada mulher que estiver aqui seja usada para sua honra e sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, boa noite. Boa noite, irmã Tamires. Mais uma vez que Deus te abençoe. Amém. E vamos encerrar essa live. Vou deixar ela salva, tá? Você que sabe que alguém que não assistiu precisa assistir, compartilhe com essa pessoa para que Deus venha abençoar ela também. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Amém. Fique com Deus, pessoal. Fiquem com Deus, gente. Amém.